dia, meu povo! Estamos aqui ao vivo. Essa é a primeira live da série Marcos do Envelhecimento. Bom, eu tive essa iniciativa aí pra gente tentar discutir alguns assuntos de especialidades diferentes. Vou chamar vários colegas para realmente ajudar a gente a diferenciar o que é normal do envelhecimento, o que é fisiológico do envelhecimento e o que é patológico, né? Relacionado a doenças. Porque hoje gera muita dúvida, até dentro mesmo das especialidades de geriatria, o que é normal do envelhecer e o que é patológico. Então eu vou chamar alguns colegas para realmente poder estar aí me ajudando nessa empreitada. Toda sexta-feira vai ter uma live. Hoje eu vou conversar com o Luiz Roseto, que é nutrólogo. E aí, quem tiver dúvida, vai deixando qualquer coisa, se for assistir o vídeo depois, vocês deixam nos comentários, a gente vai ter o maior prazer de responder. Então, deixa ele chegar aí. Seja bem-vindo! Vamos ver se ele consegue. Oi, Léo. Não sei se é a Léo ou a Raquel, que deu uma entradinha aí, deu um aceno. Bom dia! Olá, Tudo bem? bom dia, Poli, Já tudo tá, bom? E aí? já tá na disposição? Opa, já tô no gás já. Médicos acordam cedo, não é? Fala um, Opa, fala um pouquinho de você, aonde você atende e qual é a sua especialidade. tá. Pô, então, eu sou originalmente do Paraná, agora eu moro aqui em Ribeirão Preto. Eu me formei, né, em clínica médica, junto com você, lá no IANSF. E, e depois eu fui para especialidade de nutrologia no Hospital das Clínicas aqui de Ribeirão Preto. Uhum. E agora eu estou trabalhando lá, principalmente lá no Hospital de Ribeirão Preto, lá no HC. E atendo lá os pacientes lá internados e consultório lá também. Maravilha. Então, vai, só para começar, vou fazer umas perguntinhas aí, uma entrevista, né? Que acho que é a dúvida de muita gente me pergunta assim, ai, doutora, mas eu não sei se eu vou num nutrólogo ou num nutricionista. Daí, tipo, falou, tipo, não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Então, o que o nutrólogo estuda, assim? Quem que é o paciente que deveria procurar o nutrólogo? Só para deixar claro aí para a galera. Então, é que assim, existe muita coisas assim que não é que não tem nada a ver. Tem a ver sim, porque os nutrólogos e nutricionistas, eles normalmente trabalham junto e compartilham muito conhecimento. O que um profissional vê, o outro também vê, na maioria, uma boa parte das vezes, né? Na maior parte das demandas dos pacientes. A principal diferença é que o nutrólogo, ele é médico. Uhum. Ele é formado em medicina, fez a graduação de medicina, muitas vezes fez clínica, ou fez cirurgia, ou fez ou fez aí um curso de especialização, com experiência, precisou prestar prova de título. Então, assim, a formação é muito maior. E o nutricionista, ele fez a faculdade, fez uma graduação de nutrição, que depois aí muitas vezes faz uma pós-graduação, faz uma especialização específica conforme a área que ele quer atender. Mas para o paciente, assim, qual que é a bagagem bagagem do nutrólogo e do nutricionista na hora de entregar para o paciente ali o, Sim, o então, grosso, assim, o que o paciente precisa saber quando ele, marquei com o nutrólogo porque tal objetivo. Até para certo. facilitar, assim, eu ia perguntar assim, qual que é o perfil de paciente que mais frequenta seu consultório hoje? Porque daí acho que fica mais claro. Olha, o principal paciente, assim, sem dúvida, é pacientes obesos. É Sim. paciente que busca aí, né, emagrecer, né, busca, principalmente perder peso, ou por estética, ou por questão de saúde, né, nessa questão, assim. Então, a gente já, enfim, o nutricionista, aí atuando justamente nisso aí, o que o nutricionista principalmente faz, assim, ele vê um pouco geral, mas ele se foca muito nos aspectos nutricionais. Uhum. Pô, qual que é a melhor dieta que vai fazer, uma orientação específica, nesse sentido. Já, assim, o nutrólogo, bom, como ele é médico,
ele faz o diagnóstico. Ele vai buscar, né, tipo assim, outras condições de saúde que pode estar relacionado com, O ganho de com, com a obesidade, com ganho de peso, as comorbidades associadas, que a obesidade é associada, né, com pressão alta, diabetes, aumento do risco cardiovascular, todas essas coisas assim que muitas vezes precisa de um tratamento farmacológico que sim, foge do escopo do nutricionista. Então, sim, assim, então aí assim, muitas vezes assim faz assim essa visão um pouco mais global nesse sentido, né? E o mundo ideal, como por exemplo assim, o ideal é que cada um, tipo assim, se trabalhem juntos. O sim. trabalho nutrólogo e nutricionista é um trabalho complementar nessa questão. O nutricionista tem uma maior capacidade, né, uma maior habilidade, né, porque ele trabalhou para isso, né, ele estudou para isso, assim, de individualizar um plano alimentar assim, mais específico às necessidades da pessoa, às preferências e tudo mais. Entendi. É mais assim nesse sentido. Aí, assim, continuando a sua resposta, qual é o outro perfil de paciente que procura um nutrólogo? São os pacientes desnutridos, são os pacientes com baixo peso devido à doença orgânica que ele está desenvolvendo, como por exemplo, Dificuldade de um paciente. absorver, né? Oi? Com dificuldade de absorção de nutrientes por algum motivo, alguma doença alguma, tipo, Isso, síndrome doença de inflamatória intestino intestinal, isso, é. isso, Síndrome desabsortiva, dificuldade. caquexia, Uhum. exato, exato. Que aí o Mas essa nutrólogo, ele galera que quer ganhar massa muscular, por exemplo, procura nutrólogo, porque procura, tem muita gente que procura. escreve um anabolizante, alguma coisa assim. Tem, tem, Todo mundo tem, quer tem. saber assim, ah, tá, mas e aí? É de lei? É, é usual? Sim, É da sim. prática? Clínica? Então, exatamente, né? Existe uma porcentagem, Uma uma procura? grande procura, assim, nesse sentido, né? De buscar, assim, quero render mais na academia, ou eu quero ficar grande. Muitas pessoas já procuram, olha, eu quero usar anabolizante mesmo, assim, nessa questão. Olha, pá, mas vamos fazer o básico, né? Vamos cuidar da alimentação. Como é que tá a sua alimentação? Como é que tá a sua rotina? Como é que tá o seu treino? Como é que tá o seu descanso? Você não tem algum problema de saúde, assim, que é coisas que tá atrapalhando, assim, nesse sentido? E por aí, assim, aí vai se pesquisando muitas coisas e vai achar que a pessoa não quer fazer nada, já quer ir, tipo assim, já... A Fórmula pessoa quer mágica. um atalho que é um E atalho para desenvolver, para a pessoa ficar, tipo assim, ficar forte, ficar coisa assim. Olha, não é por aí. entendi. Não é por aí, assim, né? Então, Fórmula existe um mágica não grande. existe. Exato, exatamente. Então, Entendi. tem as suas, Então, tem só os seus desafios, Então, assim. só para resumir, assim, mais ou menos, o nutrólogo seria para pessoas que têm algum problema de absorção intestinal, por alguma doença desabsortiva, né? Alguma doença inflamatória intestinal, ou não sei se você pode dizer mais alguma aí, mais Câncer, câncer, ou pessoas que estão obesas, né? Tipo, até pós-bariátrica, de repente, porque também isso perfeito. traz um probleminha, né, de desabsorção. E pessoas que às vezes têm dificuldade de ganhar massa muscular, que às vezes precisa de uma orientação, né? Tem que mudar tudo aí no Sim, estilo sim, de sim, sim. vida. Mas às vezes um suplementozinho ou outro também é necessário para dar aquele booster assim a conseguir Sim, alcançar resultados. Acho que é mais ou menos por aí, né? A diferença entre exato. nutrólogo e nutricionista é que o nutrólogo ainda pode, depois que identificado as causas, né? Se tiver alguma doença orgânica, a pessoa vai lá e acaba prescrevendo, o médico, né? Prescreve um medicamento, que o nutricionista não tem essa formação, farmacologia, para poder estar prescrevendo. Exato. Mas aí eu vou puxar um pouquinho a nosso papo. Gente, quem tiver aí online, dá uns coraçãozinho aqui pra gente, dá uma ajudada no engajamento, porque é a primeira live do Luiz.
no mundo do Instagram. E hoje é a primeira live minha no meu canal do Instagram, que eu criei um canal. Uau! Agora, daqui a pouco eu tenho até canal no YouTube. Mas, enfim. Top! Aí eu vou puxar um pouquinho o nosso assunto para a gente falar de envelhecimento. E aí eu queria perguntar, tipo, qual que é a principal diferença no processo de digestão, de absorção, né? Tipo, assim, na parte metabólica do paciente mais jovem, né? O adulto normal assim, mais jovem, meia idade, e o paciente idoso. Tipo, qual que é a diferença, assim, quando a gente pensa num processo de envelhecimento, o que que a gente deveria se preocupar nessa fase para que a gente consiga envelhecer bem, ou até, tipo, né, a gente usa assim, entre aspas, um termo modular o envelhecimento, porque tem pessoas que parecem muito mais jovens do que outras. E a gente sabe que todos os sistemas, eles envelhecem na mesma pessoa de formas diferentes, né? Então, por exemplo, Sim, tem pessoas que envelhecem com a cabeça muito boa, mas o corpo muito ruim. Aí fica dependente fisicamente. Tem pessoas que é o contrário. A cabeça muito ruim, mas o físico muito bom. Então, provando que existe ali uma heterogeneidade no envelhecimento em indivíduos diferentes, inclusive na mesma pessoa. Mas pensando assim, para todo mundo que quer se cuidar, como que a gente faz? O que a gente teria que pensar assim da diferença do adulto e do idoso? tá. Então, no idoso, né, conforme assim o organismo ele vai envelhecendo, né, ele, como você já bem resumiu assim, o processo de digestão e absorção começa a ficar mais prejudicado, né? As células já deixam começam a perder eficiência. Mas o que talvez assim, o que chama mais atenção é a digestão, ou seja, é a preparação, é da preparação do alimento que é ingerido, até chegar no intestino, assim, esse processo de transformação, que o bolo alimentar se torne mais é, apto, né, a ser absorvido, a ser assimilado, assim, nisso daí. É o que chama mais atenção. Principalmente, assim, começa questão da dentição. Muitas vezes, assim, os idosos, assim, não tem uma dentição adequada, usa uma dentadura, alguma coisa assim, aí acaba mastigando mal os alimentos, para Sim, começar ou às vezes assim não nisso tem. daí. Então, o pessoal fala muito, né, de a saúde começa pela boca, os dentistas que. Sim, sim. Porque O você. processo de. Pode falar, desculpa. Pode falar. Não, O só processo lembrando de digestão, né, começa na boca. isso, a digestão e a questão, porque a boca tem muita bactéria, daí tem aquela coisa da endotoxemia, que quando você não tem uma boa higiene, tem até estudo que prova, que eu vi isso em algum lugar, no curso do Sim, lá, que pessoas que escovam os dentes menos de uma vez por dia aumenta essa endotoxemia, que seria o quê? Seria o aumento da resposta inflamatória pelo contato, né, translocação bacteriana daquelas bactérias que na boca não causaria nada, mas aí aumenta o estímulo inflamatório do corpo, então aumentaria até a mortalidade das pessoas, né? Tipo, por doenças sim, cardíacas. Aí vem a saúde da boca com endocardite, que é a infecção lá do coração. Então, que está extremamente relacionado também pelo aumento de inflamação, além disso que você está falando, que é o processo de você mastigar e ajudar na digestão aqui de todo o processo, né? E aí eu só vou complementar mais uma coisa que como exatamente. geriatra, paciente no consultório, idoso, eles têm muito uma sensação de boca amarga e distensão abdominal. Então, eles usam, porque provavelmente tem uma gastroparesia, né? Eles têm um retardo no esvaziamento do estômago e do intestino, o que faz com que eles tenham mais intestino preso do que um adulto jovem, e e a do estômago ele demora mais para digerir, então ele acaba tendo aquela sensação de saciedade precoce. Aí ele come pouquinho, já não quer mais, fica com aquela vontade, só come Sim. porcariazinha, só pãozinho, só farinha branca. E isso, aí você vai falar bem melhor sobre a parte. Não,
Você tocou um ponto assim, exatamente, né? Que é o padrão alimentar típico do idoso, né? Pouca proteína e muito carboidrato, né? E carboidrato refinado, coisa assim de mais fácil digestão nesse sentido, né? Depois, assim, a questão, né, do estômago, né? A produção de ácido clorídrico, né, já está um pouco mais prejudicada, e o ácido ele é importante, né, para a digestão, principalmente das proteínas, né, para ativa, né, a ação da enzima, a pepsina, né, e ajuda a degradar as proteínas de modo adequado. Isso quando muitas vezes ele já tá tomando já, né, o omeprazol, o pantoprazol da vida, assim, por qualquer outro problema, ou até por polifarmácia mesmo. Começou a tomar uma vez e não tira nunca mais, né? O médico disse que era para a vida inteira. E aí, tem algum Exatamente. problema usar omeprazol, assim, a vida Tem, inteira? Qual que é o tem, principal? tem Tem, né? sim. Graças a Deus, inclusive hoje, tipo assim, já tem inclusive uma diretriz, assim, né? Acho que da Sociedade Britânica, meio que já, tipo, sugerindo, né, alguns passos, né, para o desmame do omeprazol, dos prazóis da vida, assim, justamente por quê? Porque piora a digestão, piora a absorção de cálcio, está relacionado com osteoporose a longo prazo, principalmente, assim, nisso daí, E tá também está relacionado. Opa, com a absorção da vitamina B12, né, que ela é importante, assim, né, que é uma vitamina muito importante, assim, para a manutenção dos neurônios da bainha de mielina, né, gerando vários problemas, assim, nesse sentido. A gente vê Então, muito nessa parte de B12, eles vêm com a B12 baixa e às vezes o paciente, a família, né, fala que tá esquecido. Daí a gente dosa, tá super baixa, o paciente em uso crônico de omeprazol, aí a gente considera como pseudodemência. É uma falsa demência. Porque o paciente ele tem essa dificuldade de absorção dessa vitamina, fica baixa, aí o paciente fica com transtorno de humor, ele fica mais deprimido, isolado, meio esquecidinho. Aí todo mundo acha que o vovô tá ficando demenciado. Aí você vai lá, repõe a B12, ele volta, fala, não é nada. Tipo, passou. você vira heroína, né, Nossa, da família. aquela vitamina que você passou mudou a vida do meu pai, mudou a vida do meu avô, mudou. Tipo, ele está ótimo, está mais disposto, voltou a conversar com a gente, tarará, tarará. E aquela questão também de uso crônico de omeprazol aumenta o crescimento de bactérias intestinais, né? E dá o que eles chamam Esse de daí. SIBO, né? As siglas. Cibo, exatamente. Síndrome do supercrescimento bacteriano, né, nessa questão aí. E aí Não, de aumenta a fato, fermentação e fica com o abdômen sempre distendido, sempre distendido, sempre. Aí o paciente vai lá, já usa o omeprazol, o que aumenta o crescimento bacteriano, aí ele começa a usar dimeticona cronicamente, porque ele tá sempre com muitos gases distensão, né? distendido, com o abdômen assim estufadinho e sempre um desconforto. Ai, doutora, eu não sei, eu não tô conseguindo comer e tal. Aí a listinha do remédio vai só crescendo, né? Mas assim, E o dimeticona causa constipação também, né? Ajuda nisso daí. Depois aí vai um laxante aí para facilitar o negócio. é isso. Aí Aí a o que polifarmácia completa. só com sintomático e remédio para tirar o efeito colateral de outros remédios. Mas puxando esse assunto aí, tipo, de remédios e afins que a gente mantém de uso crônico, se você fosse dar assim uma orientação para as pessoas que querem rejuvenescer, né? Todo mundo aí que está envelhecendo e tal, através de dieta, o que você aconselharia assim na parte de dieta mesmo, ou até de uso de suplementos? Que suplemento que você. Porque também tem a moda do ômega 3, da coenzima Q10, de assim. Tem vários nutracêuticos no mercado que prometem, ai, doutora, cloreto de magnésio é bom. Aí eu pergunto, bom para quê? Depende. Como que a gente vai comparar o antes e o depois? Ah, não, é bom para tudo. Tudo. Né? Tipo, tudo o quê? Então, o que você recomendaria, assim, pensando nessa pegada mais de envelhecer, o que você aconselharia para as pessoas com relação à dieta e esses suplementos, assim? Tá. Gente, se tiver pergunta, Olha, pode deixar aqui que ele vai respondendo na sequência. Eu tô aqui só certo. usando tirando as minhas Então, dúvidas. prevenir é sempre muito melhor do que remediar,
né? Assim, depois assim que, pô, a pessoa, poxa vida, quero rejuvenescer, assim, é meio assim, dá pra melhorar. Dá Sim. pra, tipo assim, dá pra melhorar o estado, assim, o estado atual, por assim dizer, né? Mas muito, assim, do dano que a gente vai provocando no corpo, assim, ao longo prazo, assim, a maioria das vezes ele é irreversível. Mas, Uhum. ao mesmo tempo, a gente pode diminuir bastante, né, o, o ritmo, né? A velocidade com que a gente vai, por assim dizer, que a gente que vai envelhecendo nessa questão. Então, assim, pô, qual que é a melhor coisa assim a melhor de questão de alimentação, a melhor dica assim nisso daí? Uhum. Evitar produto industrializado. Eu acho que talvez assim essa questão assim de muito produto industrializado com aditivo químico, muito processado, assim, os hiperprocessados, de fato, ele piora muito, né? Tipo assim, inflama mais, né? O estresse oxidativo, assim, também fica maior. As defesas antioxidantes naturais também são mais acometidas nesse sentido, né? Então, preferir, né? Os alimentos mais, assim, in natura, né? Muitas frutas, legumes, arroz e feijão, essa coisa. O O clássico do segundo, assim, clássico. é o clássico. Não, olha, tipo assim, esse Sem daí inventar está moda. garantido. Exato, né? Acho que o segundo, assim, que vai, assim, de encontro com esse primeiro, assim, é evitar os carboidratos refinados. Ou seja, de modo geral, diminuir bastante, né? Açúcar e farinha. Dos produtos derivados, assim, nisso daí. Já nisso daí, Seria bolo, já pão, coxinha, esfirra, pizza. esfirra, exato, assim, né, nessa questão, assim, poxa vida, limitar um pouco isso daí, olha, não, eu vou comer, assim, uma vez por semana, né, uma pizza lá com os amigos, não sei o quê, tipo assim, reservar, tipo assim, o consumo desses alimentos, assim, para situações mais episódicas, né, uma comemoração, uma festa, assim, isso daí, não ser um hábito diário. Então, só E já isso vou daí, parar aqui só para frisar essa parte, porque você falou de estresse oxidativo, né? Aí o pessoal vai lá, se mete de pizza, de pão, de macarrão, de farinhas brancas e açúcar, aí vai tomar uma vitamina C, que é antioxidante, né? Tipo, porque não existe um bom senso, assim, né, das pessoas. Às vezes não, faz tudo errado, aí acha que vai chegar na farmácia e vai neutralizar todo o estilo de vida ruim, assim, né? Tipo, então, o aumento da inflamação pelo uso de ultraprocessados e farinha branca e açúcar aumenta o estresse oxidativo, aumenta a inflamação do corpo, aí ele vai lá, ai, Covid, vamos tomar um polivitamínico para melhorar minha imunidade. Não, né? Tipo, coisas exatamente. que são meio contraditórias, mas que as pessoas parecem não se enxergar, né? E outra coisa que eu queria perguntar para você, você quer complementar alguma coisa? Não, pode fazer. É que uma coisa assim, por exemplo, quando a pessoa assim, ela adota assim, uma dieta assim, por assim dizer, low carb, assim, nesse sentido, tirando esses excessos assim, a pessoa já tem, depois de um processo de adaptação aí de algumas semanas, assim, a pessoa já tem mais disposição, menor, tipo assim, menor cansaço, assim, uma menor vontade, né, de doces, né, o craving, né, que a pessoa fala, assim, isso daí melhora a qualidade do sono, melhora a pele, aspecto assim de pele, assim, elasticidade da pele, assim, os produtos de glicação, assim, Vai afeta ficar muito o tomando. colágeno da pele. Então, É só diminuir o açúcar que vai dar mais negócio, vai dar mais resultado. dá negócio, exatamente, sem muito suplemento, assim, que muda esse negócio aí. É uma coisa muito, assim, é que é difícil, é simples, mas é difícil, porque a gente está hoje imerso assim numa cultura de fast food, numa cultura assim que tem uma propaganda pegada, pesada assim nesse sentido, né? E então assim, e é uma coisa assim que é feita um pouco para viciar mesmo a pessoa, né? A pessoa não É, eu consegue já ficar ouvi muito longe disso daí. que a via de
dependência, assim, né, de neurotransmissores e tal, de cocaína, é muito parecida com a do açúcar. Então, vai muito de encontro Sim. nisso que você acabou de falar, que no começo a pessoa fica naquela fissura, aquele negócio de que precisa do doce, porque senão fica até meio irritadiço, mas seria a fase de abstinência, porque depois que você se abstém disso e realmente deixa para momentos mais especiais e de comemoração, a pessoa começa a dormir melhor, ter um desempenho cerebral melhor, né? Diminui neuroinflamação, principalmente, que acho que é um dos grandes medos, assim, do envelhecer, né? Todo mundo quer ficar lúcido até morrer, Nossa. se possível. Então, gente, o segredo tá aí, tipo, não é só ficar tomando também tem muito pesado da indústria, pelo menos para mim, né, que o pessoal vem no consultório, os propagandistas com Vicó, enfim, com uns suplementos cerebrais, prometendo realmente melhorar a memória, melhorar isso, melhorar aquilo, mas na verdade é muito mais simples e o acesso está aí para todo mundo, né? Não são tratamentos caros, só está faltando Não, informação, não. né? Aí o Exato. pessoal aqui falando, ó, come feijoada e pede uma coca sem açúcar. Tipo, as É, contradições, né? Tipo, e aí estão perguntando do pão. O pão realmente ele é tão vilão assim quanto as pessoas jogam nas redes? certo. Não. Um pãozinho assim dificilmente vai causar tanto problema. A não ser assim, uma pessoa que seja diabética, por exemplo, né? Ou o que que ela vai comer nesse pão? Porque raramente a pessoa vai comer um pão puro. Pô, a Uhum. pessoa vai lá, aproveita lá e coloca lá uma geleia lá, uma coisa assim, já tipo assim, dando aquele gosto de Nutella. carboidrato, né? Nutella, exatamente. E assim, falei, olha, tá bom, e que mais? Tá bom, o que que você vai comer junto com esse pão aí? Você vai comer, vai tomar um copo de leite, você vai lá preparar um ovinho, você vai. Uma coisa assim que eu oriento muitos pacientes quando ele quer, que, puxa vida, ele não consegue largar o pão, aí olha, come com uma proteína junto. Aí nesse, normalmente, assim, o que acaba casando um pouco melhor aí é um ovo mexido. Come, o vulgo pão com ovo, assim, nisso daí, Sim. assim, que, Vai olha, tentar tipo, e exato, né? Que aí quando a gente ingere um carboidrato simples, refinado, com uma proteína, ou com uma coisa, ou com um certo conjunto de fibras, assim, o que fica alto índice glicêmico passa a ser baixo, ele é absorvido mais lentamente, ele dá mais saciedade por mais tempo, né? uhum. Então, isso daí, tipo, ajuda bastante. Então, o pão é uma coisa bastante legal. É E, legal aliás, variar. assim, é uma... É porque a gente às vezes fica muito aqui em São Paulo. Eu vi algum diário alimentar para a população brasileira. Achei muito legal, tem disponível para todo mundo aí. E aí nas várias regiões do país o café da manhã de todo mundo. Aqui em São Paulo, tipo, é o pingado, né, junto com o pãozinho com manteiga, chuchado ali. E aí é aquilo todo dia, todo dia, todo dia. Aí quando você começa a ir para outras regiões, o pessoal come, sei lá, batata doce com carne seca, tipo, no café da manhã, tipo, mas tem gente que vai comer cuscuz com. Então, às Cuscuz. vezes, faz uma. Um dia você come um pãozinho, outro dia uma tapioca, outro dia você faz um cuscuz, outro dia uma batata doce. E, né, tipo, sempre põe uma proteína, que nem você falou, que é importante, né, para dar saciedade. As fibras, a batata doce tem bastante fibra, né? Sim, 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 tem Também ajuda na bastante, tem bastante. alimentação e tal. Estão perguntando aqui, Exato. ó, carne, mas a carne também não seria prejudicial como causador de câncer? Pergunta dos nossos telespectadores. O que você acha? Então, isso daí, entre aspas, tipo assim, existe uma certa polêmica nessa questão, mas assim, falando curto no grosso, não existe um estudo de forte qualidade. Existem estudos de associação, né, que é uma coisa diferente. Mas estudo, assim, ensaio clínico, estudo de corte, assim, que relacione consumo de carne em si com câncer. O que Uhum. que existe, assim? Existe os chamados os estudos ecológicos, os estudos epidemiológicos nutricionais, que são grandes bancos de dados, né, que vai associando o consumo disso com diversos desfechos, assim, nessa questão. E, de fato, na população ocidental, né, associou-se
que pessoas que comem, que têm um consumo de carne vermelha, têm um maior aumento na incidência de câncer, principalmente de câncer coloretal. Só Uhum. que essa, tem o mesmo, assim, um estudo semelhante, assim, que na população, nas populações orientais, o consumo de carne está relacionado com baixo índice de câncer coloretal. Por quê? Porque existem muitos outros fatores, assim, por exemplo, na população oriental, quem tem acesso à carne normalmente é de um nível socioeconômico mais alto, né? Tem um maior acesso à saúde, tem um maior acesso a outros alimentos nutritivos, maior condições de higiene, que todos assim, coisas que interferem na questão do desenvolvimento do câncer, né? Então, Difícil é, isolar e colocar um único culpado, né? Assim, quando você faz os estudos, exato, as pessoas têm um estilo de vida. E é o que eles batem tanto a pé. exato. Como é que a gente faz para, tipo, tirar só o risco de uma coisa isoladamente? Estatísticas servem para isso, né? Estudos estatísticos. Mas realmente é difícil. Mas legal, eu não sabia dessa, assim, Exato. Então, dessa relação. assim, de estudo sério mesmo, assim, relacionando, assim, ó, provando, assim, nessa coisa, assim, várias revisões sistemáticas, assim, falou, olha, não dá para afirmar isso. É uma hipótese, é uma coisa que precisa ser investigada. Existe, tá, um racional teórico, né? Ó, existe alguns componentes aqui, assim, assado, que podem desenvolver, né, o câncer, mas é a questão, e os outros, muitos outros fatores? Isso daí não, é difícil colocar tudo isso na conta, né? E Sim. também uma coisa, um dado que fala contra isso daí, é um pouco assim, como que os nossos antepassados, assim, que viviam principalmente à base de carne. Eram caçadores-coletores. E era muito mais fácil de conseguir, tipo assim, caça do que coleta, porque do que produtos, né, para frutas, raízes, assim, porque Sim. isso daí eram sazonais. Aí carne, enfim, era aí migrava conforme a caça ia aparecendo, né? Então, pô, eles comiam muita carne. Eu falei, bom, Sim. o ser humano, o ser humano é um pouco adaptado a comer, né, carne e é uma dieta onívora, né, tanto carne como produtos de origem vegetal, né, que é principalmente carboidratos, né. Aí, assim, também, né, as evidências, assim, do que o que eles discutem bastante. Eu fui no último congresso de nutrologia e lá na geriatria eles falam, dieta do Mediterrâneo. Toda palestra que eles vão falar de dieta saudável, hoje o que está em alta é a dieta do Mediterrâneo. O que, que é a dieta do Mediterrâneo? Eles orientam comer carne, mas não todos os dias. Então, é como se fosse o ideal, carne vermelha 2 vezes na semana. Os outros dias que você tem que manter um aporte de proteína, prefira a carne branca, ou o ovo, ou o leite, tudo isso é proteína, né? Tipo, que vai ajudar nessa questão que você falou de não aumentar tanto o índice glicêmico, para justamente controlar a inflamação e dar sustentação, dar saciedade por mais tempo. Mantém teu corpo ali gerando energia e tal. Só mais uma pergunta, nosso tempo urge. E aí você responde essa. Certo. E depois eu queria fazer só uma perguntinha também de finalização, mas como que você, Luiz, avalia a alimentação vegetariana? Aí é bem, assim, seu ponto de vista e aquilo que você ouve falar aí. Meu ponto de vista, ó, é É, perfeitamente possível a pessoa ter, tipo assim, produtos de origem vegetal, assim, ter uma alimentação equilibrada e saudável, assim, de dieta vegetariana, sim, nesse proteína, sentido. o aporte de proteína suficiente só com legumes, verduras, assim. Então, esse daí, então, precisa ser muito bem planejada, né, e algumas vezes com a suplementação adequada. Mas é possível, sim. Possível é possível, né? Mas, de fato, os vegetais, eles não são grande fontes de proteína, né? O pessoal fica aí falando que feijão, leguminosas é uma boa. Eu falei, olha, não é. E sem considerar, assim, que tem muitos antinutrientes, né? Tem muitas fibras fermentativas, assim, que, com a exceção da soja, aliás, a proteína texturizada da soja, né, que é um produto mais processado, por assim dizer, mas é saudável, assim, isso daí, Uhum. que tem a mesma concentração de proteína da carne, por exemplo, assim, equivale de fato. Nenhum outro produto de origem vegetal é uma grande fonte de proteína.
Uhum. Entendi. Eu, particularmente, assim, eu acho que eu não sou especializado em vegetariano, tem vários colegas que são, que gostam, assim, que vai, é possível fazer. Eu, particularmente, eu não, eu acho mais difícil, sinceramente. Eu acho que ela é um pouco mais, tem os seus desafios, assim, nesse sentido. E hoje o pessoal prescreve muito, né? Whey de ervilha, uns negócios assim, de produtos, né? Sim, sim, E aí sim. eu fico pensando assim, né? Ah, todo mundo fala mal, hoje já é meio que pelo menos entre na área da saúde, todo mundo fala, evite ultraprocessado. E esses suplementos de academia, né? Porque às vezes o pessoal vai lá, evita ultraprocessado e se entope de whey, se entope de barrinha de proteína. Tudo você está tirando de pacote. Você lá sabe como é que foi manipulado aquilo na indústria farmacêutica, quantos aditivos tem aquilo lá, que data de validade é. Tipo, também parece ser meio contraditório, assim, né? Tipo, você falar, nossa, sou super saudável. Tipo, não bebo, não fumo, eu me exercito e me entupo de suplemento. Tipo, para tentar compensar essa falta de proteína aí, ou não sei. É, não, de fato, são opções, opções, assim, de fato, assim. Você citou, assim, o exemplo do whey, né? De fato, o whey, ele é um produto processado, sim, assim, nisso daí. Mas, assim, essas pessoas, assim, quando não se acrescenta muitas coisas, né? Os aditivos, né? Os corantes, né? Os sabores, assim, nisso daí, de um modo geral, ele é um alimento saudável, assim, nisso daí. Mas aí você tocou num ponto, assim, que é fundamental. Ele é suplemento, ele vai suplementar aquilo que você não está alcançando na sua alimentação, né, conforme o seu objetivo. Ele não substitui, ele Uhum. não é um substituto de refeição. Aliás, existe até uns produtos assim que se propõem a substituir, né, isso daí, assim, mas que não substitui. Por mais que a pessoa adicione lá, né, os fitoquímicos, vitaminas, minerais, assim, olha, nada vai substituir, por exemplo, assim, poxa vida, uma fruta lá, uma laranja, a qualidade da vitamina C, a quantidade de outros nutrientes, outros fitoquímicos, assim, que não são tão bem quantificados que tem, ou um pedaço, né, ou uma carne, por exemplo, assim, a gente não consegue tomar nada a gente não consegue substituir isso com um pozinho ou com uma série de cápsulas, uma série de comprimidos. Isso daí não é um estilo de vida saudável, isso daí. Ele Sim. só complementa, ele substitui, que também algumas doenças, né? Poxa vida, a pessoa está comendo, não consegue falar, beleza, vamos tentar suprir aqui dessa maneira, né? Que aí, inclusive, é um dos meus trabalhos, A né? importância de ter um profissional ali, tipo, te orientando também, né? Porque, ó, aqui Exato. escreveram, tem uma amiga vegetariana, ela emagreceu muito, mas não consigo ficar sem carne. Aí eu só queria, tipo assim, é um comentário que deixaram aqui agora, só que às vezes o pessoal também vai nessa de, eu vou virar vegetariano e achar que vai emagrecer, né? Aí, porque Aham. geralmente é uma tendência aí. Só que aí existe aquilo, pensando no processo de envelhecimento, a pessoa ela até emagrece. Só que será que ela não está fragilizando? Porque às vezes a pessoa faz por conta e aí ela modifica a dieta dela sem uma orientação nutricional adequada. Aí ela emagrece e perde disposição, perde explosão, perde é, energia mesmo, fica meio fadigada. Aí fica aquela coisa, né, do vegetariano e do vegano ser uma ser saudável. Só que aí você, clinicamente, você vê que a pessoa ela começa a desempenhar mal, ela começa a diminuir a energia e volta a comer carne e ela, bum, dá uma melhorada. Tipo, eu já Sim, vi sim. acontecer muito, tipo, em consultório. Então, assim, eu também não tenho essa especialização, assim, de trabalhar com vegetarianos e tal. Eu gosto de carne, mas tento diminuir, né? Sigo aí as recomendações da nutrologia quanto a carne 2 vezes por semana, tal. A gente tenta, né? Mas também fica esse ponto de interrogação aí, na verdade. Gente, tem que tomar muito cuidado, porque um dos marcos do envelhecimento, né, que é até o assunto da nossa live de hoje, é a perda de massa muscular. Dos 30 anos para frente, a gente atingiu ali o nosso ápice de massa óssea e muscular, e dali para frente todo mundo vai perder. Você pode fragilizar Sim. de uma forma muito rápida,
ou você pode seguir com estratégias e orientação profissional adequada para você ir fragilizando numa descendente mais branda, mais lenta, que vai garantir efetivamente a sua independência, né? Tipo, física, até os seus 100 anos de idade, porque acredito que nós estaremos aqui com essa idade, né? Exato, não, tomara, E tomara, né? só para Tomara sim. finalizar, então, tipo, e com relação aos suplementos, assim, tem alguma coisa que você costuma recomendar, assim, que é igual para todo mundo? Tipo, ômega 3, tipo, prescreve ômega 3 para a galera tomar pro resto da vida? Ou, porque ômega 3 é um negócio assim, parece que é geral, né? Mágica. Mágica, né? Tipo, é para todo mundo, vai diminuir a inflamação, porque falam, né, que aqui a gente não tem o mesmo, os peixes de água fria que tem, né, o ômega 3 ideal é aquele de águas frias, e a gente aqui no Brasil não tem. E o salmão de cativeiro não tem a mesma quantidade de ômega 3 de lá dos países da Ásia e tal. E que o ideal seria o recomendado seria realmente suplementar. Mas e aí? Tipo, tem que tomar remédio para sempre? Olha, não existe uma recomendação específica nesse sentido, assim. Mas, assim, você tocou no ômega 3. Você acha que, então, todo mundo deveria suplementar? Olha, eu não acho que deveria, mas eu acho que eu acho que poderia sim, justamente pelo motivo que você falou. É que a quantidade, né, de ômega 3, né, EPA e DHA, ela é muito baixa na alimentação brasileira. Ah, mas então é deficiente? Falei, olha, não sei, mas eu vejo particularmente com bons olhos, assim, uma suplementação, assim, com ômega 3 sim, né, um Uhum. pouco mais assim para manter o basal. Só que aí a suplementação para tratamento de doenças, assim, né, no caso, ou até, por exemplo, quando eu quero realmente, de fato, um efeito anti-inflamatório ou hipolipemiante, né, que ele ajuda muito a diminuir o triglicérides, também pode atuar, né, em quadros de ansiedade, depressão, precisaria de uma dose muito alta, né, do EPA e DHA, que é o propriamente dito, é o ômega 3 propriamente dito. Uhum. Porque o que a gente ingere normalmente é o óleo de peixe. Uhum. E o óleo de peixe aqui do Brasil é de uma qualidade assim que não é boa. É Entendi. muito ruim, tem uma concentração muito pequena. Aí quando você quer uma concentração boa mesmo, assim, de EPDH, que é cerca assim, é pelo menos 2 gramas Por dia. de EPA, por exemplo, assim. Olha, as melhores cápsulas aqui no Brasil têm 500 miligramas, 500, 600 miligramas, olha lá. Aí às vezes você tem que ficar tomando um monte de cápsulas assim, por dia, então Entendi. É, não, tipo assim, eu acho que precisa ser individualizado cada caso, assim, nessa questão, assim. Mas entendi. um outro suplemento que eu acho que, assim, que vale a pena todo mundo tomar é creatina, que é o mesmo suplemento aí de academia, assim, nisso Aham. daí, porque além na questão Mas de só para quem treina ou para todo mundo? todo mundo, Todo mundo. todo mundo, Aí é novidade, todo pessoal, mundo, anota. Opa. principalmente os vegetarianos. Porque realmente aí o produto de origem vegetal quase não tem nisso daí. O que é a creatinina? Ele ajuda muito no sistema energético, né? Do músculo principalmente. Do músculo é porque ele é o mais estudado, mas assim, existe creatinina em todas as células do corpo. Então ela otimiza muito, né, a síntese de energia, né, a síntese de proteína, a síntese de ATP, né, nessa questão. Ele dá uma disponibilidade energética muito alta às células. Isso daí está muito relacionado, assim, com um pouco de melhora cognitiva, inclusive. Tem creatinina nas células cerebrais. Uhum. Então, assim, isso daí, assim, existem até alguns estudos assim, sugerindo que existe uma proteção dessas células em caso de AVC, porque as células conseguiriam sobreviver um pouco mais assim no período de anóxia que pode acontecer. Então melhoraria, né, o déficit e até o retorno, assim, o retorno, né, das funções perdidas, assim, nesse sentido. Questão de fadiga, principalmente fadiga central, esse aí que a gente está vendo é fadiga pós essas viroses, pós-Covid, ele é
E é um suplemento, assim, que pode ser utilizado nesses casos, assim, pessoa que quer render mais, assim, Então, na... quem não treina pode estar tomando creatina que vai melhorar a disposição, vai dar assim um buster Sim, de ânimo nas sim. pessoas. Então já passa a De dose uma... aí. É claro, não é assim desse jeito, não vai ter o grande melhor, e tudo isso daí, É, mas tá relacionado. conscientização e bom senso, né? Tipo, porque assim, às vezes se tiver lá um hipotiroidismo, uma síndrome metabólica, uma má qualidade do sono, uma péssima alimentação no geral, assim, de consumo de ultraprocessado ou comer, né, aqueles macro e micronutrientes. O paciente não se alimenta bem, vai tomar creatina e vai achar que vai fazer milagre. Não vai, Não, tem tudo um não. passo a passo, mas o Dr. Luiz está deixando uma ótima dica, que se tiver um suplemento para dar um buster de ânimo na galera, a gente toma creatina. Então, vocês, se forem tomar, já deixa nos comentários embaixo da live depois e diga se funcionou. É isso? Boa, boa, exatamente. E ômega 3, por via das dúvidas, apesar de ter realmente uma boa indicação, o grande dilema é a qualidade, que aqui no Brasil a gente não tem assim produtos que realmente entregam aquilo que a gente gostaria, que faria realmente algum efeito positivo ali na diminuição de inflamação e as melhoras todas que o ômega 3 promete, né? Então, o grande ponto Exatamente. é a gente colocar na balança aí o risco e o benefício. Deixa eu ver o que mais. Gente, alguma dúvida? Porque já estamos aí quase 50 minutos de live, era só 20 minutinhos, mas deixa eu... Já? Já, querida, a gente Nossa, ficou on time aqui. Era 8 horas, a gente começou, o pessoal foi entrando assim depois, deixando umas perguntinhas. Gente, quem puder, vai, manda coração aí, dá um engajamento nessa nossa nova série, Marcos do Envelhecimento. Hoje é o Luiz que se apresentou, quem não assistiu e não quiser perder, vai ficar gravado. Bom, opa, vou finalizar, porque eu preciso trabalhar. E muito, todos nós, né? então, muito obrigada pela sua acessibilidade. Luiz é meu colega, tira minhas dúvidas direto. E eu espero Opa, que a gente possa fazer outras lives, se Deus quiser, se der certo esse projeto aí. Gente, já fica ligado no meu Instagram, do Luiz. Toda sexta-feira vai ter uma live com alguma especialista diferente para a gente discernir o que é normal do envelhecimento, o que é doença e como que a gente pode fazer essa jornada migrar, né? Sem comorbidades, assim, prevenindo, né, as doenças e também controlando, fazendo algo a mais para chegar lá com autonomia, independência. É isso aí. Será que é o Léo? Você vê, acho que é a Rachel tá aí, ó. Ou é o marido dela, porque Rachel? o Léo, e aí eles usam o Instagram Ah, comum. Até então eu sabia que era assim, mas faz um tempão. olha só. Lembra? Rachel, é você, Rachel? Responde aí. Olha só, nossa, que saudade. Nossa, é ela mesma. Rachel, Ah, ah, não, é o Leozão. Leozão, é o Leozão. O Leozão é o marido dela. Ela deve estar trabalhando. Beleza, um abraço pra você mesmo assim. Beijão, vou marcar. Obrigada aí como é que é? Audiência. Porque agora a gente Boa. tem autoridade. Então tá. Caramba. Obrigadão. Gente, muito obrigada Olha, pela atenção. Boa semana. Bom, quer dizer, final de semana já. Sextou, galera. opa, Tchau, tchau. valeu. Vou Obrigado, finalizar. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eu não sei finalizar aqui. O que eu faço agora? Ah, eu sei que, vamos ver, acho que é o xizinho aí, e depois aí vai ter uma opção lá para você salvar. Vou ver. Valeu. Tchau.